Caríssimos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós. Hoje nós vamos ler o Evangelho de São João, o capítulo 8, versículo de 51 a 59. Peço a você que pega a palavra para nós proclamar o Evangelho junto. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus: agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. És acaso maior do que nosso pai Abraão? E entretanto ele morreu, e os profetas também. Quem pretende ser? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, naquele que vós dizeis ser vosso Deus. E contudo não o conheces. Eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exaltou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras, pegaram então em pedras para lhe atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Palavra para nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro do nosso coração no dia de hoje. Nós que já estamos chegando, vamos dizer assim, o final da quaresma, a preparação para a ressurreição de Jesus. Hoje é quinta-feira, domingo agora já é domingo de Ramos, onde nós vamos fazer assim, uma procissão em direção à igreja, à matriz, rezando, cantando o Hosana Rei, porque um dia Jesus fez isso. Jesus, antes dele ser morto, antes dele ser preso, morto, ele fez essa caminhada onde as pessoas gritavam Hosana Rei, Hosana Rei. Colocava tantas coisas no caminho para Jesus passar. O tapete, fazia um tapete para Jesus passar. Fez isso antes, depois no dia, agora nós vamos ver na outra semana, eles fazendo Jesus carregar a cruz para o Calvário e falando que Jesus era condenado. Que Jesus seria condenado. Hoje o Evangelho vem nos falar, Jesus nos mostrando, falando, Jesus fala como é que Jesus fala aqui? Jesus disse: em verdade vos digo, se alguém guardar minhas palavras, não verá a morte. Só que aquelas pessoas não estavam entendendo nada que Jesus estava falando. Eles acharam assim um absurdo. Jesus falasse, se as pessoas seguissem ele, ouvissem as palavras deles, não morreria. Jesus não estava falando desse tipo de morte. Jesus estava falando da morte eterna. Quem ouvir a palavra dele não vai ter essa morte eterna, vai viver. O Espírito vai viver. Que triste afirmação, nosso pai é Abraão. Que triste essa afirmação daqueles judeus.
dizer para Jesus que o pai deles era Abraão e o pai deles tinha morrido. Os profetas tinham morrido. É muito triste. Naquela época, as pessoas não tinham conhecimento de quem era Jesus, igual nós temos no dia de hoje. Nós conhecemos Jesus. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos o porquê que Jesus veio nessa terra. Nós sabemos o porquê que Jesus veio nessa igreja militante que nós vivemos. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos tirar das trevas. Ele veio para nos mostrar o que é certo e o que é errado. Ele veio para nos mostrar o que podemos e o que não podemos. Ele veio falar assim, vocês, se quiserem ser meus discípulos, renuncie a si mesmo. Pega a sua cruz a cada dia e segue-me. Foi isso que Jesus nos veio falar. Foi isso que Jesus veio nos mostrar. Pega a sua cruz e segue-me. Ele fala aqui que ele não veio para fazer a vontade dele, mesmo ele sendo Deus, mas ele não veio aqui neste mundo para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. A vontade daquele que o enviou. Ele estava aqui somente para fazer a vontade do Pai, não a vontade dele nem a vontade dos homens, mas a vontade do Pai, a vontade do Senhor. E a pergunta hoje é para mim e para você. Qual que é a vontade do Pai? Qual é o chamado do Pai? O que o Pai está nos mandando fazer ou dizendo para nos fazer? Nessa quaresma, o que o Pai nos pediu? Eu sempre estou falando das 3 coisas que Ele nos pede nessa quaresma. O jejum, a esmola e a oração. Jejum, esmola e oração. Essas 3 coisas. E eu estou fazendo? Será que você está fazendo, cumprindo esse pedido do Senhor? Jejuando quando pode? Fazendo sempre a sua oração dia a dia? Dando a esmola quando pode? Ou não? Ou de que maneira eu estou fazendo? Ou o que eu estou fazendo? Como é lamentável quando um filho não reconhece sua procedência. Como é lamentável isso, do filho não conhecer a sua procedência. A pergunta para você e para mim é, você conhece a sua procedência? Você conhece quem é o verdadeiro pai? Ou você tem Abraão como pai? Ou você tem Deus como Pai, o Criador, aquele que criou tudo, criou o céu e a terra, tudo que existe por cima da terra e embaixo da terra, e te criou à semelhança dele. Lá em Gênesis 1, no versículo 26, fala, façamos o homem à nossa imagem. Então ele nos criou à semelhança dele. Será que eu reconheço isso? Será que eu reconheço que eu sou verdadeiramente filho de Deus? Que Deus é verdadeiramente meu Pai? Dizer que é filho de Abraão é aceitar, vamos dizer assim, apenas a nossa humanidade. A partir do momento em que eu disse que eu sou filho de Abraão, eu estou aceitando a minha, vou dizer assim, a minha humanidade. Jesus, no evangelho passado, esses dias, ele falava assim que ele era lá do alto e nós éramos de baixo. Nós somos aqui de baixo. E ele lá do alto. E hoje ele fala, se eu não ouvir a palavra dele, se eu ouvir a palavra dele, eu não vou conhecer a morte. Se eu ouvir, mas se eu não ouvir, certamente eu vou morrer. É reconhecer que somos apenas humanos. É reconhecer que apenas somos humanos.
Somos, sim, descendente de Abraão. É claro que nós somos descendente de Abraão, mas há em nós o Espírito Santo. É claro que nós somos descendente de Abraão, mas há em nós o Espírito Santo, que clama que somos filhos de Deus. O Espírito Santo clama que nós somos filhos de Deus e não apenas de Abraão. Somos descendentes de Abraão, mas somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos clama, o Espírito Santo nos mostra, o Espírito Santo fala, vocês é filho de Deus, não filho de Abraão, vocês são descendentes de Abraão. Vou dizer assim, quem nega sua filiação divina também nega a si mesmo. Pois só podemos nos compreender como pessoas verdadeiramente humanas quando olhamos para o Cristo e reconhecemos que não o obstante, vou dizer assim, não o obstante os sofrimentos, não obstante o sofrimento deste mundo, somos filhos, apesar de nossos pecados. Apesar de nossos pecados, mas nós somos filhos de Deus. E Deus nos quer que nós reconhecemos que Ele é nosso Pai. Ele reconhece que Ele é nosso Pai. Quem pretende ser? Quando eles perguntam a Jesus, quem você pretende ser? Olha que Jesus disse. Respondeu Jesus, se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica. É o Pai que glorifica aquele que vós dizeis ser vosso Deus. Olha, Jesus falou para ele, olha, aqueles que vocês dizem que é vosso Deus, esse é meu Pai, esse que me glorifica. Vocês dizem que é vosso Deus, mas vocês não o conhecem. Deus está dizendo aqui, mas vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso? Jesus falando, se ele dissesse que não conhecia Deus, não conhecia o Pai, era um mentiroso? Igual a vocês? Jesus aponta, igual a vocês? Eu seria um mentiroso igual a vocês? Igual a vós? Mas conheço e guardo a sua palavra. Você conhece a Deus? Se você conhece a Deus, você guarda a palavra? Você guarda aquilo que Ele está te pedindo? Esses dias para trás foi lido a passagem quando fala da transfiguração. Deus, ali naquela transfiguração, desce numa nuvem e fala, este é meu filho muito amado, obedecei. Que Deus quer dizer, faça tudo o que Ele manda. Obedeça. Quando Jesus foi batizado também, Deus falou, este é meu filho muito amado, obedecei. Aquela festa, naquele casamento lá em Canaã, na boda de Canaã da Galileia, quando a Virgem Maria e Jesus foi convidado para aquela festa, Maria, a Virgem Maria disse para aquele servente também, obedecei, fazei o que ele mandar. E o Senhor está nos pedindo, lá em Lucas 9, 23, renuncie a si mesmo. Lá em Mateus 6, 33, Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão pelo acréscimo. Lá em São João 16, 23, Jesus fala, vocês só não recebem porque vocês não sabem pedir. Todas as vezes que vocês for fazer a sua oração, pedir qualquer coisa, peça ao Pai no meu nome. Peça ao Pai. Jesus nos ensina a rezar.
Caríssimos irmãos e irmãs, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos ajudando, que o Espírito Santo esteja nos levando, que o Espírito Santo esteja nos levantando, que o Espírito Santo esteja falando por nós, ouvindo por nós. Que nós possamos, o restante dessa quaresma, estar preparando para a Páscoa do Senhor. Mais uma boa Páscoa. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Muito obrigado.